necessário então que o preparo do solo ele seja feito de forma correta. Essa terra aqui ela foi realizada o calcário 3 meses atrás. E ao contrário de outras hortaliças, a incorporação dos fertilizantes para a cultura do alface, ela não pode ser profunda. Não pode ser profunda porque o sistema radicular do alface, ele é superficial e ele é ramificado. E também não há necessidade de aração profunda na área. Não foi feito nada de aração aqui na área, como foi dito anteriormente. A gente vem preparando com a enxada mesmo. E o solo ideal, então, para estar cultivando o alface é o argilo-arenoso, né? Que é onde a gente deve escolher sempre por solos leves, bem arejados, que tenham um bom teor de matéria orgânica, que seja bem drenado, um solo fértil e que tenha uma boa disponibilidade de nitrogênio. E a faixa ideal do pH para a cultura do alface é um solo, então, que tenha um pH de 6 a 7. Hoje a gente está preparando os canteiros, né? Para daqui a alguns dias receber as mudinhas da cultura que a gente vai plantar, que será alface. Para o levantamento desse canteiro, geralmente ele é feito com auxílio de sucadores. Mas como a gente não tem os sucadores, as meninas estão preparando ali mesmo com a enxada. E o nosso canteiro ele vai ter 10 metros por 1. Nas laterais as meninas estão colocando maurões ali para segurar a terra. O canteiro ele tá com uma altura de 20 centímetros, que é o recomendado pro cultivo de verão. E quando for plantar no inverno, o recomendado é uma altura de 12 centímetros. Agora a gente está jogando o esterco, né? Esse esterco ele vai ser um adubo da terra, vai ajudar também no cultivo da cultura do alface. O canteiro, então, a gente colocou 40 kg de esterco de frango, bem curtido, para 10 metros de canteiro por 1. E ele foi distribuído, o esterco de frango foi distribuído uniformemente sobre a superfície da terra. E foi espalhado bem, misturando com a camada superficial da terra, como vocês podem estar observando. Após o preparo do canteiro, a gente entrou com a adubação de cama de frango, né, esterco de frango, no canteiro. A gente preparou todo o canteiro, levantamos, fizemos toda a preparação. Agora a gente vai entrar com a turfa. Vamos aplicar 15 kg de turfa. A gente já passou o risco na onde a gente vai plantar o alface, né? Aí a gente vai jogar a turfa seguindo aonde a planta vai ficar. Então, após a gente ter jogado a turfa, é dessa forma que ela fica, né? A gente fez um sulco aonde a gente vai plantar essas mudinhas, né? E a gente jogou a turfa nesse suco, que daí ela vai ter um maior contato com a planta. Aí na hora que a gente for plantar, a turfa ela vai estar entrando em contato, né, diretamente com as raízes das plantas, né, das mudas do alface. E a turfa ela é um material que é rico em matéria orgânica. Ela é um material muito bom, um excelente material para estar se jogando para ter um bom desempenho das plantas, né? Ela aumenta a oxigenação do solo. Ela também faz com que tenha uma maior disponibilidade dos nutrientes pelas plantas. As plantas vão conseguir absorver muito mais os nutrientes da turfa, né, do solo. Com a turfa, as plantas elas também terão um excelente desenvolvimento das raízes, né? Elas vão ter um melhor desempenho, um maior desenvolvimento de suas raízes e também faz com que se tenha uma maior retenção de água no solo. Então a turfa ela é um excelente composto para a gente estar jogando no solo, além da cama de frango, né? Dos outros componentes que ajudam, né,
para ter um bom desempenho da planta, a turfa é um excelente material para estar jogando aí no solo. Antes de receber as mudas, nós vamos molhar bem o canteiro. Vamos colocar uma quantia ideal de água, né? Vamos irrigar uma quantia que seja ideal. Não pode se ter excesso de água e também não pode ter pouca água, né? Porque a planta ela precisa se desenvolver, precisa ter um bom pegamento. Então tem que estar em todas as condições ideais, né? Como a gente fez um bom preparo do solo, a gente precisa fazer um bom preparo da água e da irrigação. O plantio pode ser feito durante todo o ano. Plantar as mudas nos períodos mais frescos e as plantas têm que ficar com o colo acima do solo, do nível do solo. O espaçamento das cultivares comum deve ser no mínimo de 30 centímetros. Só devem ser plantadas as mudas mais desenvolvidas, fortes e sadias. Não devem plantar mudas com as raízes enroladas ou dobradas. E também não devem ser plantadas fundo demais. Agora nós vamos jogar a palha de café. Essa palha de café ela é boa para controle de umidade, controle de erosão, temperatura do solo, porque como está muito quente, essa palha ela vai vir para ajudar a controlar a temperatura do solo e ajudar as alfaces a não sofrer muito com o sol. A irrigação é fundamental para essa cultura, sendo que ela é um fator que influencia muito na qualidade e produtividade das plantas. Deve sempre manter-se um bom teor de umidade, irrigando sempre, porém sem provocar encharcamento das plantas. Das temperaturas elevadas, as regas na cultura do alface vai ser feita 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. De transplante das mudas pro canteiro, eu vou entrar aplicando o micromix, né? Que 6 gramas desse micromix para 500 ml de água. O micromix ele é um fertilizante mineral, ele é um adubo foliar, onde ele é quelatizado com EDTA, ele é um granulado, certo? E ele é formulado para prevenir e tratar as alterações fisiológicas das plantas e também as deficiências nutricionais que são causadas pela indisponibilidade dos micronutrientes. Ele proporciona uma nutrição de micronutrientes ativos, estáveis também, micronutrientes ativos estáveis e também quelatos e protegidos. Então ele é um ótimo nutriente para estar jogando, aonde ele consegue ter uma ótima assimilação, uma boa solubilidade em água. As plantas conseguem assimilar de maneira rápida e uniforme esse nutriente, e ele garante os nutrientes. Então assim, é 100% ativo, não tem interação nenhuma. As plantas conseguem estar absorvendo ele, não acontece de, se caso quiser misturar com algum outro produto, ele não reage, né? E os micronutrientes que são presentes no micromix, ele suplementa as necessidades das plantas para ter um bom desenvolvimento, para ter uma boa produtividade da cultura. Ele é um nutriente fácil de estar dosando, porque ele oferece uma solubilidade instantânea e também uma alta eficiência agronômica. Então é um ótimo produto para estar utilizando, para aumentar a produtividade, para ter uma boa eficiência agronômica e obtendo assim uma colheita muito boa, de máxima qualidade, né? Então eu tô aplicando ele, que é período da manhã, agora são 7 horas,
porque tem que se aplicar no período bem cedinho para a planta conseguir absorver bem, né? Para ela conseguir assimilar bem esse nutriente. As principais pragas que afetam e atacam a cultura da alface é o pulgão e a lagarta minadora, a larva minadora, a tesourinha. E para controle dessas pragas, então, a gente utiliza carbaryl, dimetoate, malation e entre outros produtos registrados para a cultura do alface para estar controlando essas principais doenças que atacam também a alface é a septoriose, a cercosporiose, o tombamento, podridão de esclerotínia, podridão da saia, míldio, mancha bacteriana. O vírus do mosaico também ataca bastante a cultura do alface. E para controle a gente utiliza capitã, folgete, hidropotione, oxicloreto de cobre e entre outros produtos que podem ser utilizados também. Plantas daninhas, então, o manejo dessas plantas daninhas na cultura do alface pode ser feito por meio de métodos mecânicos, culturais ou químicos. Os métodos mecânicos a gente vem arrancando de forma manual mesmo. A gente já andou arrancando algumas plantas daninhas, porém com a chuva que veio dando aqui na região e com a irrigação, veio surgindo bastante sementeira que vieram a germinar e sempre a gente está retirando essas plantas daninhas. Então, que tá no presente trabalho nós não vamos conseguir colher essas plantas de alface. Como vocês podem estar vendo, elas ainda não estão no estádio com os dias corretos para estar colhendo. Então, não vai ser possível a gente estar realizando o vídeo demonstrando como é feita a colheita do alface, mas eu vou estar explicando um pouquinho para vocês. Ela deve ser feita então no momento em que a planta ela atinge o seu desenvolvimento máximo, quando elas apresentam cabeças firmes, bem formadas, folhas tenras e sem sinal de florescimento. Geralmente a colheita ela ocorre de 50 a 70 dias após o transplante das plantas, mas isso varia conforme a cultivar, a época do ano e também os tratos culturais que foram utilizados. É preciso também colher sempre nas horas mais frescas, fazendo com que o corte das raízes e a eliminação das folhas velhas danificadas. Então tem que estar havendo a eliminação das raízes, as folhas velhas que ficam por baixo das folhas, tem que estar sempre retirando para poder ter uma colheita bem boa, bem uniforme. A gente também, depois de colher, né, a gente tem que lavar essas cabeças dos alfaces, lavar essas plantas e embalar elas devidamente para posteriormente a gente estar entregando, comercializando então a alface.